Olá, meu nome é Audrey, sou PCNP de Matemática, né, do Fundamental, anos finais. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa formação, que é leitura e interpretação de habilidades. Nós começamos na semana passada, eu vou retomar, né, os nossos objetivos. Antes, eu peço que vocês não esqueçam, né, de fazer a presença de vocês, né, confirmarem a presença. E caso tenha dúvidas, né, é só nos enviar nesse link. Retomando, né, os objetivos da nossa formação são retomar conceitos da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, retomar fundamentos pedagógicos do currículo paulista e compreender a estrutura de uma habilidade para a escolha coerente de atividades no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Essa formação, então, retoma os fundamentos do currículo paulista através de exemplo de atividades dirigidas aos alunos, visto a importância da escolha dessas para desenvolver efetivamente tanto as habilidades cognitivas quanto as socioemocionais previstas na BNCC. Como foi falado na semana passada, né, ela seria dividida em duas etapas. A primeira etapa nós já cumprimos, né, como nós conversamos sobre a BNCC e o currículo paulista. E hoje nós estamos por área, vamos apresentar as atividades por área de conhecimento. Só para relembrar, né, nós falamos muito da diferença de base e de currículo. Então, base orienta a revisão dos currículos, enquanto currículo é um documento norteador. A base estabelece os objetivos que se espera que os estudantes alcancem. Já o currículo diz como e por quê. E a base indica o ponto aonde se quer chegar, né? E o currículo traça esse caminho até lá. Eu gostaria até de fazer uma observação na minha última fala, né? Enquanto eu falei de currículo, eu dei o exemplo sobre AP e tudo mais, né? E eu esqueci de falar, em relação às APs, é a Secretaria de Educação, né, que coloca para apoiar os currículos, né? E eu observei que naquela fala eu não falei da secretaria. Então, as APs é uma forma da secretaria apoiar os currículos, né, e acompanhar esse desenvolvimento da aprendizagem, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar falando por área. Eu não vou me aprofundar no currículo de matemática, certo? Não tem tempo hábil para isso, mas eu vou falar muito sucintamente que o nosso foco hoje é falar sobre as atividades, né? Algumas atividades possíveis para estar sendo trabalhada com essa habilidade que eu escolhi. Até para contextualizar o que está no texto da habilidade, para entender a proposta, né? Como eu vou pensar na minha prática, eu tenho que entender um pouco sobre o currículo. Na formação passada, nós falamos, né, para vocês estarem retomando, para vocês acompanharem, né, ficar mais fácil, elucidar melhor o que nós estamos falando. Então, currículo de matemática, desenvolvimento do letramento matemático. Então, o nosso currículo, né, de matemática, como diz o próprio texto do currículo, ele diz que cada vez mais, né, os conhecimentos matemáticos se faz necessário para todas as ações, né, humanas. Então, a matemática, né, ela assume um papel extremamente fundamental para acesso, né, do indivíduo, do cidadão, sujeito, né, dentro da sociedade. A matemática, lá nos documentos, também fala, né, que ela pode ser compreendida como uma linguagem, mas deve ser vista como uma ciência, né, uma ciência humana. Ela tem as suas próprias características, ela tem a sua própria leitura, sua visão, né, de compreensão da realidade, e ela interfere em diversos contextos. Pensando nisso, a matemática ela deixou de ser da área de exatas, né? Agora ela é uma área de matemática e separou. Então agora eu tenho também a área de ciências da natureza. Por ela virar área, né, e ter as suas próprias especificidades, ela também tem as suas competências específicas para serem cumpridas, né? Atreladas às competências gerais sempre da BNCC. Quais são as competências específicas? São 8, certo? A primeira competência, reconhecer que a matemática é uma ciência humana. A segunda, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação.
A terceira competência diz que é compreender as relações entre conceitos e procedimento dos diferentes campos da matemática. A quarta competência fala sobre fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos. A quinta diz respeito a utilizar processos e ferramentas matemáticas. A sexta competência, enfrentar situações e problemas em múltiplos contextos. Sétima, desenvolver ou discutir projetos. E a oitava competência, interagir com seus pares de forma cooperativa. Lógico que aqui eu coloquei só os pontos principais, né? A competência, ela tem o seu texto explicativo para cada uma das suas competências, né? Eu resumi, mas vocês que leram também o documento, o currículo, vocês vão ver que ela vem explicando, né? E tem todo um contexto. O nosso currículo da área de matemática, ele pressupõe que todos podem aprender matemática. Todos têm a sua potencialidade, têm as suas fragilidades. Então, aquilo que ele tem de potencial, ele deve ser explorado ao máximo, e o que ele tem de fragilidade, tentar diminuir também ao máximo, né? Todos são capazes. Pensando nesse pressuposto que ele traz no nosso currículo, ele traz o letramento matemático. Então, o letramento matemático, né, ele tem como garantia de aprendizagem na matemática. A base, ela traz garantia de aprendizagem, ela fala muito sobre garantia de aprendizagem. Enquanto base, significa as habilidades essenciais. Enquanto currículo de matemática, a área de matemática, ela tem o compromisso com a aprendizagem do letramento, desenvolvimento do letramento matemático, né? O que significa esse letramento? O que se espera, né? Esse olhar para a matemática é que esse aluno seja capaz de formular, de empregar, interpretar a matemática em diversos contextos. Isso significa o quê? Inclui raciocinar matematicamente, né? Utilizar conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas para descrever e explicar fenômenos, o que acontece no dia a dia. Então, quando ele fala, né, que todos podem aprender matemática, é porque todas as ações do ser humano envolvem matemática. Está na vida dele, está no cotidiano. Então, nós vamos explorar isso, o letramento dele, o que ele conhece sobre matemática dentro das aulas, né? E pensando nesse letramento, não cabe mais eu saber apenas números, calcular, né? Matemática não é só cálculo, decorar fórmulas, né? Como se tinha antigamente, falando que só um gênio, né? Aqueles muito engajados que conseguiriam desenvolver e aprender matemática. A matemática é para todos, porque todos fazem uso, né? É uma ciência humana. Então, todo mundo usa dessa ciência. E para esse letramento matemático, ele traz no currículo de matemática, né, por resolução de problemas. Então, não se tem mais aquela separação. Então, eu vou ensinar primeiro os conceitos, depois eu vou ensinar uma atividade, né, para ele exercitar mesmo, coloco em forma de exercício, e depois eu trago uma resolução problema para ver se ele consegue aplicar. Não, o letramento matemático, ele pressupõe o quê? Dentro de uma situação problema que você colocar para o aluno, ali você vai desenvolver conceitos junto com ele, né? Então, se vocês olharem no caderninho que veio do primeiro bimestre, já vem em situação problema. E dentro da situação problema que o professor vai desenvolver os conceitos com os alunos. Também a outra proposta é que sempre trabalhe em dupla, né, ou grupo. Por quê? Esse aluno, ele precisa ter argumentos, ele precisa pensar, refletir, se posicionar, comunicar, né? Respeitar, saber ouvir o outro ponto de vista, saber comparar, relacionar. São habilidades e competências que ele precisa ser desenvolvidas, tanto em matemática, como pede na BNCC. Tá? Então, a proposta sempre está sendo em dupla, em grupo. Vocês observaram lá no caderninho do aluno e as orientações que vêm para o caderno do professor. Para esse desenvolvimento do letramento, né, esse olhar na questão do aprendizado,
ele traz algumas ferramentas, né, que vem falando lá no nosso currículo. Resolução de problemas, investigação matemática, desenvolvimento de projetos e modelagem. Lá vem explicando cada uma dessas ferramentas, né, no currículo. E todas elas, se você observar, você acaba desenvolvendo dentro da resolução de problemas, né? Ela é uma macrocompetência. Porque dentro de uma resolução, né, uma situação-problema, você consegue trabalhar a investigação matemática e você consegue também desenvolver projetos e a modelagem matemática, certo? Quando você olha, investigação matemática, não eram todos, não é uma prática diária que era usada, era trabalhado uma atividade ou outra diferenciada, e agora ela faz parte de um plano da sua prática enquanto docente. Então, quando você assiste, né, as orientações que veio da base, logo quando estava sendo construída, sobre os vídeos na construção do currículo também paulista, ele vem falando, a investigação, ela vai ser nova para o aluno, a maneira como ele deve pensar e articular todas aquelas habilidades, o processo cognitivo vai ser diferente, e para o professor também é diferente, né? Então vai demandar o quê? Estudo, muito estudo, para compreender como eu vou trabalhar a investigação na matemática, né? Tem vídeos que veio da secretaria, né, em formas de orientações, que fala, né, a aproximação com a matemática, com o pessoal que é da área de ciências da natureza, precisa estar bem alinhado, né? Eles têm mais essa prática da investigação na disciplina deles. Então, compreender com os colegas como é feita essa investigação, buscar fundamentação teórica, buscar livros que falam, aulas, né? Para você ter uma base. Porque agora não vai ser uma aula diferenciada que eu vou fazer com a investigação matemática. Ela passou a ser a minha prática. Para o desenvolvimento do currículo, se faz necessário a investigação matemática. Ok? Então, não vai ser de vez em quando, ela vai fazer parte da prática. A maneira como eu vou lidar com os alunos e desenvolver a minha atividade vão ser através dessas ferramentas. Senão, eu não cumpro as competências esperadas no currículo, nem as específicas, nem as gerais. Lá no nosso currículo, nós temos as unidades temáticas que nós falamos, né? Que são as habilidades que elas vão sendo trabalhadas e articuladas dentro dessas unidades temáticas. E essas unidades temáticas, elas geram, né, as ideias fundamentais. O que são ideias fundamentais? É o que eu tenho de objetivo que o meu aluno tenha de conhecimento na matemática, tá? Então, quais são as unidades temáticas? Números, álgebra e geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, que geram as ideias fundamentais, que é o que eu falo em matemática, que são equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e representação. Então, o que eu tenho de objetivo de aprendizagem na matemática com os meus alunos. Como que fica organizado, então, né, o trabalho? Vem as habilidades, que são desenvolvidas nos objetos de conhecimento, que é o meu conteúdo. O conteúdo, ele nunca deixou de existir, né? O que deixou de ser praticado é simplesmente o conteúdo só, sem um objetivo, né? Sem a compreensão de onde o meu aluno vai estar usando, que seriam as competências. Então, as habilidades desenvolvidas dentro do objeto de conhecimento, que são articuladas nas unidades temáticas, né, em caso de matemática. Então, aquela habilidade, aquele aluno ele pode desenvolver representando graficamente, algebricamente, né, em forma de desenho. Então, essas unidades temáticas elas vão se articulando, né, para o aluno ter uma clareza daquela habilidade em diversas formas, diversos contextos. No nosso currículo, né, ele fala que as habilidades elas se articulam na horizontal e na vertical. Na horizontal, porque dentro da própria matemática, no próprio ano ou no decorrer dos anos, que tem a progressão daquela habilidade, né? E vai aumentando esse grau, né, de proficiência. E na vertical, porque ela se articula com as outras áreas de conhecimento, os outros componentes curriculares, né? É interdisciplinar. E
Na articulação das unidades temáticas, né, conseguir desenvolver as competências tanto específicas como as gerais. Bom, esse seria o trabalho e a articulação de todo que nós estamos falando. A habilidade, né, que eu escolhi é a mesma que eu deixei como exemplo na semana passada. Eu vou retomar um pouquinho a leitura dela para que vocês lembrem, né, como é feito a divisão em questão de estrutura da habilidade, que ela traz, né, as informações essenciais. E em cima do que a habilidade nos pede, nós vamos pensar nesse olhar, né, de engajamento desse aluno para que ele se torne realmente, né, construtivo, esteja engajado, reflexivo. Ele precisa pensar. Então, nós precisamos construir conceitos junto com eles. Nós vamos dar o direcionamento e esse aluno ele vai conseguir juntar as informações e criar o conceito, né, por si só. Por si só não significa sozinho. Eu aplicar uma atividade, esse aluno ele vai conseguir entender tudo. Não, ele tem que ter direcionamento, né? Mas com o direcionamento ele vai conseguir fazer essa junção. O que o currículo sempre fala, o que a base traz muito no seu texto. Nos dias de hoje, né, nós não vamos conseguir fazer com que esse aluno realmente pense, né, reflita, comunique-se, enfim, tudo que a base pede, se não houver a prática diferente. E ele fala a todo momento de metodologias ativas. Por quê? Dentro das metodologias ativas, o professor ele dá o direcionamento, né? E o aluno que ele vai construindo o seu conhecimento por si só, que a gente fala. Então, ele fala muito da metodologia ativa. Se não houver, né, esse foco em que o aluno consiga, por ele, ser o protagonista, você não consegue desenvolver competências nele, certo? Então, a habilidade é a habilidade 3. Como eu tinha falado na última formação, o EF é ensino fundamental. 06 é porque é o 6º ano. Por que 0? Tem habilidade que é trabalhada em 2 anos. Então, vamos supor que essa habilidade ela fosse trabalhada, né, no 7º e 8º. Então, ia ser 7 e 8. Tá? Então, por isso que tem 2 espaços aqui. Nesse caso, ela é do 6º ano. MA, porque é de matemática. E o último número é o número da habilidade, que é a habilidade 3. Então, ela fala solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso da calculadora. Lembrando, o verbo é a minha ação, é o processo cognitivo que o aluno vai estar executando. Nesse caso, é solucionar e propor problemas. Depois vem a informação onde, qual é o objeto de conhecimento, qual é o conteúdo, números naturais. E depois ele vem me dizendo como, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso da calculadora. Então, essas são as informações essenciais para eu preparar a minha aula. Não é uma atividade qualquer, simplesmente para ele ver estratégia e processo. Lembra que eu estou tratando do letramento matemático. Esse aluno ele precisa formar, construir seus conceitos dentro do quê? Uma situação problema. Dentro do quê? De investigação matemática. Então, não é uma folha de atividades que eu coloco lá para ele resolver várias operações e ele pega, né, e apenas resolve. Não, eu preciso pensar num todo. Eu estou pensando na minha prática também, e não só na atividade em si. Bom, eu escolhi essa habilidade por 3 motivos. Primeiro, que ela vem a algumas mudanças, né, do nosso currículo em relação a alguns verbos. Antes, a habilidade, né, resolver uma situação problema, antes vinha apenas como resolver. Agora, todas as habilidades, ela vem resolver e propor.
Por quê? Né? Nós não estamos procurando um aluno protagonista, eu estou tratando do letramento matemático, onde eu espero que esse aluno possa formular, usar seus conhecimentos. Então, assim, não cabia mais o aluno apenas resolver aquilo que eu proponho em sala de aula. Além de resolver, ele precisa ser capaz de criar, propor novas estratégias, ele mesmo descobrir novos processos, né? Então, essa habilidade, ela já vem nesse novo contexto. Ela não vem mais apenas resolver, e sim propor, né? É uma diferença. Outra observação nessa habilidade, né, que ela traz, é sobre o uso da calculadora. No caderno do professor, no outro currículo, né, o oficial do Estado de São Paulo, ele trazia como uma observação, uma consideração para o professor estar usando. E agora ela vem na habilidade. Não é mais uma consideração, não é mais uma orientação. Se tornou essencial. Ele deve ser usado. Ela deve ser usada, a calculadora. Tá? E mais um ponto que me chamou a atenção para trabalhar é justamente sobre o uso da calculadora. Né? Pensando, eu estou no 6º ano, os professores do ensino fundamental muitas vezes, né, têm essa aversão ao uso da calculadora. Colocando que pode tirar o raciocínio lógico do aluno, esse aluno vai ficar dependente, ele não vai conseguir fazer as operações corretas, quando ele não tiver calculadora, ele não vai saber o que fazer, né? Então, o uso da calculadora, ela é importante sim para esse desenvolvimento, tanto que ela parou de ser só uma orientação e passou a ser habilidade. Então, eu trouxe essa habilidade em si justamente por esses 3 motivos, né? Tentar mostrar que é possível você conseguir avaliar ou desenvolver uma habilidade através da calculadora, tá? É importante fazer uso dela. Então, se tiver intencionalidade, você consegue. Os objetivos, quando você faz uso da calculadora, eles têm que ser bem claros, né? Para você que está preparando a aula, quanto para o aluno que vai estar usando. Então, usado com intencionalidade, sim, tem êxito nas aulas de matemática. Eu coloquei alguns, tá? Existem vários, mas o que eu considerei que dá para ser explorado. Então, tem lá, encontrar valores aproximados, reconhecer a ordem de operações, reconhecer diferentes representações numéricas, interpretar uma situação-problema, averiguar resultados, analisar raciocínio lógico através de resultados rápidos e investigação matemática. Esse interpretar uma situação-problema, eu vou estar explicando também na atividade que eu trouxe o que eu quis dizer quando eu coloco que é capaz de você trabalhar também essa interpretação com o uso da calculadora. Bill Gates, ele traz uma frase, né, que é bem pertinente ao que nós vamos estar trabalhando, né, sobre a calculadora, né, sobre essa ferramenta. Então, ele diz, tecnologia é só uma ferramenta. Para fazer as crianças trabalharem juntas e motivá-las, o professor é mais importante. Então, a calculadora, ela é só uma ferramenta. Quem vai engajar os alunos, quem vai trabalhar, colocar as atividades, os objetivos, traçar os caminhos, é você, docente, né? A calculadora, ela não pensa por si só. Ela executa o que está na mente de quem está manipulando, né? Assim como computador, um relógio, é só ferramentas tecnológicas. Se você não souber fazer a leitura, não souber usar, né, de nada adianta. Então, nós vamos pensar a calculadora apenas o que realmente ela é, uma ferramenta, tá? Eu trouxe uma atividade, né, para estar começando para desenvolvimento dessa habilidade aqui, que vocês vão estar usando a calculadora simples, a mais simples possível, né? Nesse caso, precisa ser a mais simples. Pode ser a pequenininha de mão, ou pode ser a do computador, que também tem as mesmas funções. E por quê? Essa calculadora clássica, né, a que todo mundo tem acesso, ou pelo menos a grande maioria já teve acesso a uma, ela só consegue fazer uma operação de cada vez. Então, é importante esse fato para o desenvolvimento que eu pensei. Por isso que eu falo, o objetivo tem que estar muito definido do que você quer naquela aula.
Então, usando uma calculadora bem simples, né? Você pode fazer a sondagem primeiro para o aluno, perguntando se alguém já teve acesso. Acredito que todos, ou pelo menos a grande maioria, vai dizer que já viu uma calculadora, já manipulou uma calculadora, né? Ou a calculadora do computador. Então, você vai perguntar se eles sabem as funções, porque a calculadora, normalmente, eles usam para fazer os cálculos básicos. Mas a função de memória, eles conhecem? Já usaram? Né? Então, sendo um sexto ano, acredito que a maioria não usou, né, essas funções. Então, primeiro, você, enquanto professor, vai explicar o que significa o memória mais, o memória menos, o MRC, o que significa o C, as teclas da calculadora. Dito isso, você vai propor um desafio. Seria legal, né, importante, se eles estivessem em dupla ou em grupo para essa atividade, tá? Para eles pensarem entre eles e criarem, formularem, né, as suas opiniões. Então, qual seria o desafio? Tente fazer o acaso a seguir numa calculadora clássica, registrando os resultados em seu caderno. Você vai passar a comanda para eles. Então, você dá um exemplo. 30 vezes 5, aperte o sinal de igual. Depois, aperte a tecla M+, para guardar o resultado na memória. Aperte C para limpar a tela. Depois, vai fazer um novo processo. 40 vezes 5, aperte o sinal de igual. Depois, o MR, para somar com o valor que já está guardado na memória. Depois, aperte a tecla MRC para visualizar o valor guardado na memória, né? Atual na memória. Então, nessa primeira atividade, o que você vai avaliar? O aluno ele consegue seguir comandas, né? As instruções. Porque se faltar alguma comanda, o resultado sai totalmente diferente, né? Se você não apagar a tela, por exemplo, da calculadora, quando você está usando a função memória, ele sempre pega o resultado que está na tela. Então, ele soma um valor totalmente diferente e o resultado ele sai totalmente fora do que é esperado. Então, para você observar se eles sabem seguir as comandas, se ele consegue seguir exatamente como está e chegar no resultado. Uma segunda atividade seria ao contrário. Esses alunos, né, por grupo, cada grupo iria elaborar a sua comanda e o outro grupo que vai responder. No final, você vai levantar os questionamentos, porque com certeza vão sair resultados totalmente fora, né? E o que vocês vão levantar? Quem está errado? Quem fez a comanda, esqueceu de colocar algum elemento, ou quem leu não conseguiu seguir todos os elementos do jeito que estava na comanda, certo? No primeiro momento, seria essa atividade. Depois, numa situação problema, ainda pensando na habilidade, certo? No desenvolvimento dela. Você passa uma situação problema e vocês vão pedir para eles usarem a calculadora do celular agora. E por que do celular? Do celular, ele aceita mais do que uma operação ao mesmo tempo, na tela do celular. Então, você vai falar para eles pegarem o celular, colocarem na calculadora, e conforme você for lendo o problema, para eles ir registrando na calculadora, né? Para eles pensarem e calculando nessa calculadora aí do celular. Então, a situação problema. 3 amigos foram comer no shopping. Compraram uma garrafa de refrigerante, R$6, salgadinho, R$2, e uma barra de chocolate, R$4. E dividiram por 3 tudo o que consumiram. Quanto cada um pagou? Provavelmente, eles vão fazer isso no celular. Eles vão somando e vão dividir por 3. E provavelmente vai sair esse resultado, 9,333, né? Uma dízima periódica. Muito bem. Antes de corrigir, vocês vão pedir para que eles façam essa mesma situação problema no caderno. E eles vão encontrar a resposta provavelmente correta, que seria 4. Então, vai se levantar o questionamento, né? Por que na calculadora deu um resultado e no papel deu outro? O que aconteceu? Por que aqui deu 9,3, né? E no papel realmente deu 4, um número exato, né? Inteiro. O que você vai esperar com essa habilidade, né? Com essa atividade, na verdade? Você vai observar e vai construir com eles alguns conceitos. Por quê? Quando ele coloca, né, na calculadora em uma linha só,
ele gera uma expressão numérica, várias operações em uma única linha. E na expressão numérica, eu tenho uma ordem de operação. Primeiro multiplicação e depois divisão, ou vice-versa, né? Então, você multiplica ou divide e depois você soma e subtrai. E a calculadora, ela faz exatamente isso. Quando você coloca numa linha só, ela fez o quê? Ela fez 4 dividido por 3 e depois somou 2 e 6. Então, é uma maneira de você já construir um conceito com ele. Em expressão numérica, existem ordem de operação. Então, eles vão aprender o primeiro conceito. Depois, né, o que mais vocês podem explorar? A questão da interpretação que eu falei de um problema é o quê? Quando eu leio, né, que eu somei tudo, todos os produtos, e a interpretação é, eles somaram tudo, o resultado final dessa soma que eu dividi. Então, a interpretação, ela está entre linhas, né? Quando ele colocar na calculadora, se ele tivesse entendido a interpretação, ele somaria, já apertaria o sinal de igual e depois ele dividiria. E aí o resultado dá certo. Então, a questão da interpretação, você consegue perceber que a maioria, eles não vão ter essa interpretação, porque está entre linhas, né? Então, é preciso trabalhar também isso na hora de colocar. Outro conceito que vocês podem estar trabalhando. Peçam para eles registrarem exatamente como eles colocaram aqui na calculadora, na folha do caderno. E a gente vai explicar se eu quiser começar pela soma. Do jeito que está escrito, mas eu quero começar pela soma. Então, você vai explicar o outro conceito. E quando eu trabalho símbolos, né, eu sigo a ordem de símbolos. Então, eu coloco parênteses, conchetes, chaves. Quando eu tenho esses símbolos, então eu sigo a ordem do símbolo. Aí eu posso colocar os parênteses e começar pela soma, né? E o resultado que der, depois eu vou fazendo com os valores que estão fora do símbolo. Então, é mais um conceito construído dentro, né, em cima do que eles mesmos registraram, né? Provavelmente, pensando num sexto ano, e você, professor, que tem sexto ano, sabe que provavelmente esse vai ser o registro. E não é nem sexto ano, porque muitos alunos, quando eles vão usar a calculadora, eles cometem esse erro, tá? Mas pensando no sexto ano, quase 100% que vai dar esse erro, né? Então, é em cima sempre do que eles registram que você vai estar construindo conceitos. Então, quando ele colocar no papel, né, é mais um ponto que vocês podem estar observando com eles. Aí vocês vão fazer a relação com a outra atividade. A atividade, a função memória na calculadora clássica, né, a simplesinha, é a mesma coisa que os símbolos. Quando eu coloco o símbolo, eu não trabalho o que está dentro do símbolo, separo o resultado, trabalho de novo e depois eu vou juntando. A memória da calculadora é a mesma função de quando eu quero separar as operações. Então, você articula aquilo que eles fizeram com essa nova atividade. E por que tudo isso, né? Eu estou desenvolvendo processos também e estratégias, né? Comandos. Por quê? A próxima habilidade que vem no currículo, que é a número 4A, ela fala assim que o aluno ele precisa ser capaz, né, de identificar a estrutura de um fluxograma e seus elementos. E o que você faz ao montar a expressão numérica ou aqueles comandos, né, que é a da primeira atividade? Você organizar em um fluxograma, né? É para ele reconhecer, quando ele começar a habilidade 4, que todo esse processo que ele fez é uma estrutura de fluxograma. Se você não conhecer os elementos, se você não colocar exatamente da forma correta, o resultado, o produto final sai totalmente diferente. Então, eu tenho que pensar, sim, na habilidade 3. Mas qual é a próxima habilidade? O que eu estou desenvolvendo realmente vai gerar reflexão para esse aluno, ele reconhecer, que é o verbo da próxima habilidade, ele vai reconhecer que o processo que ele está fazendo é estrutura de fluxograma? Então, eu preciso pensar nessa prática, eu preciso pensar, ao preparar a aula, trabalhar em cima do que eu já imagino que vai acontecer na aula, em cima dos erros, né, que eu sei que vai aparecer, e fazer a reflexão com eles, para eles ir construindo junto de um desafio, de uma situação problema, tá? Então, eu preciso pensar nisso. Bom, essa situação problema eu trouxe, né, para mostrar que a calculadora ela não tira o raciocínio lógico do aluno, né? Ela não atrapalha o raciocínio lógico.
vai depender muito do que eu estiver olhando. Qual vai ser o meu olhar para aquela avaliação? Eu peguei essa situação problema da AP, tá? Essa AP que veio agora. Então, ela diz assim: João tem um terreno com 322 metros de comprimento. Ele deseja plantar árvores neste terreno, de modo que elas fiquem todas alinhadas e separadas com distâncias iguais. Entre as sugestões abaixo, qual delas ele poderá utilizar de modo que a medida dessas distâncias seja um número inteiro? O que eu estou querendo com uma atividade como essa, né? Com uma situação problema como essa? Eu estou verificando se o meu aluno consegue identificar qual é a operação que ele deve usar. Então, se eu estou falando de distanciamentos iguais, espera-se que o aluno saiba que a operação que ele vai usar num problema como esse é a divisão. Então, pouco importa se ele vai resolver rápido ou mais devagar. Então, o raciocínio dele não vai interferir no uso da calculadora. Nesse caso, a calculadora ela vai ajudar para que ele resolva mais rápido, para que eu consiga desenvolver outras situações para avaliar se ele consegue identificar a operação que ele vai usar. Então, não importa se ele vai gastar 15 minutos fazendo a divisão ou se ele vai gastar 2 minutos fazendo a calculadora. O que eu quero saber é se realmente ele conhece a operação, que nesse caso vai ser a divisão que ele vai usar. Agora, eu preciso realmente trabalhar mais divisão com o meu aluno, porque o sexto ano é um nó a divisão. Eles têm muita dificuldade na divisão por chave, né? Então, eu preciso fazer também no papel. Ok, então vamos no caderno e vamos também fazer algumas situações problemas. Mas o que eu quero dizer é que ela não influencia nesse caso, né? O que eu quero é o raciocínio lógico, então a calculadora ela não vai influenciar nesse raciocínio lógico. Em questão da divisão, né? Eu também sei como é um nó no sexto ano, de eu explicar numa outra linguagem. O aluno, se ele tem dificuldade de entender a divisão na chave, eu explico uma outra forma, né? O que é a divisão? É eu subtrair pedaços iguais de um todo. Eu estou tirando de um lugar e estou separando. Então, a divisão explica pelo método de subtração primeiro, para ele compreender o que é divisão. Para ele entender que aquele número que está dentro da chave é o que eu estou subtraindo do meu valor total. Por isso que embaixo é uma continha de vezes. Quantas vezes eu subtraio esse número que está dentro da chave do meu valor total? Percebe que é o mesmo processo, eu estou dividindo do mesmo jeito, mas a linguagem é diferente, né? Para ele compreender o que é dividir. Audrey, vai demorar muito esse processo com os alunos. Não importa, é mais um caminho, né? É mais um caminho para ele compreender, lógico, com valores menores. Mas eu preciso mostrar, né? Eu preciso ensinar. E, na verdade, quem decide o caminho longo, se é longo ou curto, se é fácil ou não, é quem executa. Então, é preciso mostrar caminhos diferentes. E o aluno, dentro daquilo que ele consegue, né, e ele vai compreendendo, ele escolhe o melhor caminho. E dentro disso a gente vai evoluindo e progredindo. Precisa fazer sentido e significado para ele. Bom? Ginter afirma que o uso ponderado das calculadoras, utilizado em tarefas bem planejadas, onde os alunos estejam cientes das atividades que serão desenvolvidas e de seus objetivos, contribuem para formar indivíduos aptos a intervir em uma sociedade em que a tecnologia está cada vez mais presente, preparados para enfrentar novas dificuldades, capazes de simular, fazer suposições, articular variáveis, criar modelos, averiguar, tomar decisões e aprender por si, independente do trabalho que realizam. As calculadoras são ferramentas do nosso tempo. Sendo assim, é importante que os alunos a usem e dominem seus recursos. Então, é uma tecnologia, né, que existe há muito tempo, que está aí nas nossas mãos, acesso a todos, né? Como eu falei, o relógio, o computador, é só uma ferramenta. Ela é usada com intencionalidade, com um objetivo muito claro, ela traz sim êxito no aprendizado do nosso estudante. Bom, eu separei, né, as principais mudanças que ocorreram no nosso currículo
Existem mais? Lógico, existem muito mais. Toda vez que eu leio e estudo o currículo novamente, eu consigo ver entre linhas, né, mudanças. Uma palavra que mudou, muda todo o sentido, né, de toda a minha ação. Mas eu trouxe algumas principais. Quais são elas, né? Propor situações, problemas e não apenas resolver. Até o verbo resolver tem algumas habilidades que vêm solucionar, né? É uma mudança também, não tinha esse verbo no outro currículo. Orientações e sugestões vindas do currículo oficial. Agora vira habilidade da BNCC, que é o caso da calculadora. Antes vinha como orientação, agora ela vem na habilidade, ela vai ser desenvolvida. Geometria das transformações, trazendo o plano cartesiano e a simetria desde os anos iniciais. É algo muito legal esse desenvolvimento dessa habilidade desde os pequenininhos e ela vai progredir até o final da educação básica. Probabilidade estatística também, ela está sendo desenvolvida desde os anos iniciais. Pensamento computacional por meio de algoritmos e fluxogramas. Fluxogramas também não vinha dentro de habilidade, agora ela vem também. Esse pensamento computacional é a mesma atividade que nós fizemos, uma comanda. Faça isso, aperte isso, vai para cá, vai para lá. É o pensamento computacional. Também está envolvido na matemática. Já vinha um pouco no outro currículo, agora ela vem mais frequente, tá? Blocos de conteúdos agora são unidades temáticas. Então, esses blocos de conteúdos, antes eram números, operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Agora, né, pensando no letramento matemático, são essas últimas 5 unidades temáticas que eu falei no início da formação. E o pensamento algébrico também desde os anos iniciais. Então, são as principais mudanças, né? Essa atividade que eu trouxe, elas são bem simples para ser trabalhada com o sexto ano. É possível, é algo que eles conseguem fazer. E dentro dessas atividades, você consegue trabalhar muitos conceitos, consegue o envolvimento deles, a partir deles, né? Eles sendo o protagonista, é o que eu tenho que pensar quando eu desenvolvo as minhas atividades. Eu preciso ter esse comprometimento com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, é a partir daquilo que ele sabe, a partir do que ele traz como proposta, né? Tem a investigação matemática, não daria tempo de eu estar falando hoje, né, sobre a investigação matemática, mas se vocês tiverem interesse, tem aulas, né, no site da Nova Escola que tem investigações matemáticas usando a calculadora. E são aulas que dá para fazer em grupos, que todos vão conseguir participar. E lá você consegue também desenvolver outros processos cognitivos, né? Além dessas que eu passei para vocês. Bom, eu gostaria de falar, né, teria assunto para falar por muito tempo do currículo da área de matemática, atividades. Mas assim, como eu, os outros PCNPs, né, da área de ciências da natureza, também vão fazer suas contribuições, também vão trazer algumas atividades possíveis, o desenvolvimento da habilidade da área de cada um. E então, o pessoal agora da ciência da natureza vai estar conversando um pouquinho com vocês e depois eu volto para fazer as últimas considerações. Olá, professores e professores coordenadores. Eu sou Karine Mosqueiro, professora coordenadora de Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Limeira, na disciplina de Biologia. E hoje, esse ATPC, eu vou falar de leitura e interpretação de habilidades em Biologia. Então, o que é que vocês verão nesse vídeo, nesse momento? Nós vamos dar continuidade à ATPC da semana passada, da Audrey e da Andrea. E faremos, então, uma análise de 2 habilidades, ok? De Biologia, exemplificando com 2 atividades. Vamos lá? Bom, para esse início de conversa, eu trouxe para vocês um trechinho do currículo oficial do Estado de São Paulo, o nosso currículo paulista de 2019, e vou ler para vocês. As habilidades da área de CNT estão relacionadas de modo a construir e consolidar conhecimentos, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio.
com vistas ao letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos processuais das ciências. Então vejam que em ciências da natureza, o desenvolvimento das competências e das habilidades se dá através do letramento científico, ou seja, das atividades investigativas, e elas vão se iniciar lá na educação infantil, indo até o ensino médio, porém com complexidades diferentes. Então, vocês devem estar pensando qual é o desafio da escola, qual é o desafio do professor de biologia. O nosso desafio é propor atividades que levem em consideração a sociedade contemporânea e a vida dos nossos alunos, através de uma aprendizagem ativa, ou seja, de metodologias ativas, ou seja, de atividades investigativas. Voltamos no letramento científico. Eu separei para esse nosso momento 2 habilidades lá do documento oficial da SEDUC, aquelas habilidades do primeiro bimestre, 3ª série do ensino médio. E vocês devem estar se perguntando, mas por que uma habilidade lá do começo do ano? Porque, pessoal, o objetivo de retomar habilidades é que vocês, depois desse ATPC, peguem as atividades que vocês enviaram para os alunos e revejam se realmente vocês tiveram essa atenção e cobraram a habilidade da forma como deveriam. Também teremos depois um momento de recuperação em que essas habilidades elas serão retomadas. Então, eu separei para vocês a primeira habilidade, que é escrever e reconhecer nomes científicos. Vejam que no currículo atual, a habilidade se tornou descritor e o conteúdo, objeto de conhecimento. Então, para essa habilidade, escrever e reconhecer nomes científicos, nós vamos usar o conteúdo, biodiversidade, conceito e importância. Outra habilidade que trabalharemos hoje é reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. E o objeto de conhecimento que nós utilizaremos para falar dessa habilidade ou para desenvolver essa habilidade é critérios de classificação, regras de nomenclatura e categorias taxonômicas reconhecidas. Então, olha só, para essas habilidades eu escolhi um material que vocês já conhecem, que é o caderno do aluno, do SP Faz Escola, esse que vocês receberam no começo do ano. Eu vou utilizar aqui as páginas 39 a 42. Então, vamos lá. Essas páginas, elas são são sequências de atividades. Então, essa primeira atividade, ela se chama Diversidade da Vida, o desafio da classificação biológica. E ela se inicia com 2 perguntas. Olha só. Você já parou para observar diferentes ambientes? Percebeu a diversidade de seres vivos que ali se encontram? Olha só, com essas perguntas, com essas perguntas temos como objetivo o levantamento dos conhecimentos prévios dos nossos alunos. De conhecimentos prévios, haverá uma proposta de brainstorm, ou seja, uma chuva de ideias sobre biodiversidade, para que os nossos alunos coloquem aquilo que eles sabem. Uma proposta aqui é que no contexto atual vocês usem o WhatsApp para fazer isso. Eu sei que muitos de vocês criaram salas de aula no WhatsApp e estão propondo atividades lá, então essa atividade pode ser feita no WhatsApp também. Feito então esse levantamento de conhecimentos prévios, a próxima atividade é uma pesquisa, mas vejam que é uma pesquisa direcionada, em que o aluno vai pesquisar sobre biodiversidade com enfoque nos biomas e ecossistemas brasileiros, diversidade de espécie e diversidade genética. E ele vai citar a importância da biodiversidade, considerando os serviços ecológicos, aspectos culturais e econômicos envolvidos
e as principais ameaças à sua preservação. Então, aqui nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai sistematizar o conhecimento, procurando nos livros, né, o conhecimento científico sobre o assunto. Até esse momento, nós não entramos na habilidade ainda. Nós estamos trabalhando conhecimentos e habilidades de outras séries, como o 7º ano e 9º ano. Na próxima atividade, a temática é classificação dos seres vivos e também inicia com 2 perguntas. O que é classificação para você? Para que classificar os seres vivos? Então vejam que ele traz novamente uma proposta de levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, porém de um outro objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos. E mais embaixo, o que ele pede? Retomem as imagens da primeira atividade e organizem os seres vivos ali presentes em, no mínimo, 3 grupos. Estabeleçam os critérios para essa classificação. Então, ele começa a trabalhar a questão da classificação aqui. Feito isso, ele faz novamente uma proposta de sistematização do conhecimento, fazendo uma pesquisa direcionada, onde o aluno vai pesquisar sobre as bases biológicas da classificação, ou seja, critérios de classificação, regras de nomenclatura e categorias taxonômicas reconhecidas, e vai fazer as anotações no caderno. Bom, vejam que até aqui ele levantou conhecimentos prévios dos alunos e sistematizou. E agora ele vai contextualizar, ou seja, ele vai fazer com que o aluno, nessa próxima atividade, ele pegue materiais diversos e classifique. E depois ele vai ter que usar esse sistema de classificação de Linneu que ele aprendeu na leitura, na pesquisa, e vai ter que criar reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie para esses materiais. Mas você deve estar se perguntando, né? Meu Deus, cadê a habilidade de escrever e reconhecer nomes científicos? Vejam que até agora nós fizemos o que eu chamo de pré-requisitos. Nós trabalhamos os pré-requisitos para somente agora começar a trabalhar a habilidade em si. Então vejam que aqui você já pode avaliar seu aluno se ele tem os pré-requisitos para que você trabalhe a habilidade ou se você terá que retomar algum conceito ou alguma habilidade que ele ainda não adquiriu ou que ele ainda tem dificuldade. E essa nova atividade, ela diz assim, é um estudo de campo identificando a biodiversidade local. Ela propõe que os alunos façam um estudo de campo. Bom, e devido às circunstâncias, eu sugiro que vocês usem esses sites aqui. É só digitar no Google, entrar lá, escolher um passeio e propor para as crianças. Eu vou mostrar aqui para vocês o canal São Paulo para Crianças no YouTube. Vejam que ele faz transmissões ao vivo dos passeios. E esses passeios ficam gravados. Eu vou abrir primeiro o Zooparque de Itatiba para vocês verem que legal. Que sabe qual é esse animalzinho. Um animalzinho bem diferente, mas que muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre ele. Então agora a gente vai participar de um encontro animal com a Débora e com a minha amiga, pessoal, Medusa. Olha só quem é esse animal, pessoal. Essa daqui é a medusa. A medusa é uma cobra. Essa cobra se chama pitombol ou pitombola. Por que será que tem um nome tão diferente desse, galera? É porque esse animal ele tem o hábito de, quando ele está se sentindo assustado ou ameaçado, ela enrola o corpo dela como se fosse uma bolinha e sabe o que ela faz? Ela esconde a cabeça dela no meio de todo esse corpo embolado. Por quê? A parte mais importante do corpo dela é a cabeça. Então, ela precisa proteger esse momento, tá bom, pessoal? Então, é um bichinho bem diferente. Agora eu vou abrir para vocês o Aquário de São Paulo, que também é bem interessante. Isso aqui, ó. Eles ficam aqui, perto de mim. 1,60 m e eles podem pesar até 90 quilos. Então, são animais bem grandes, bem robustos mesmo. Eles podem viver aí cerca de 20 anos e eles gostam de comer folhas e gramíneas. Aqui no recinto, no Aquário de São Paulo, a gente oferece folhas,
A gente oferece legumes, a gente oferece raízes, feno, alfafa. E agora eles estão enchendo a barriga. Dá para ver que eles estão também fazendo o lanchinho deles, que nem os morcegos. Uma curiosidade dos cangurus é que eles são marsupiais. Vocês já ouviram falar isso? O que é um animal marsupial? É que tem um marsúpio. O marsúpio é uma bolsa. E é nessa bolsa que acontece o desenvolvimento do filhote. Então, o filhote nasce, ele vai ficar alojado nessa bolsa por um período. Lá ele vai receber o leite materno, ele vai receber proteção da sua mãe, até que ele esteja pronto para sair dessa bolsa e integrar o grupo. Aqui nesse recinto, a gente já teve reprodução. Os nossos cangurus, eles vieram de um outro zoológico lá dos Estados Unidos. E agora a gente tem esses animais aqui. A gente tem filhotes, a gente tem machos, a gente tem fêmeas. Eu não sei te dizer se a gente consegue ver algum filhote na bolsa. O Alê, da posição que ele está... Interessante, né, pessoal? E vocês podem entrar também direto no site dessas instituições, que eu vou mostrar para vocês também. Eu vou abrir agora um pouquinho o site do Aquário de São Paulo. Vejam que vocês podem abrir nos animais e ele mostra quais as espécies que tem ali, né, no aquário. Muito interessante, dá para fazer o trabalho com essa atividade que nós veremos daqui a pouco. Aqui é o site do Zoológico de Itatiba e ele também é bem interessante. Tem muitas espécies para usar na nossa atividade. Então, agora, vamos à nossa atividade, dando continuidade aqui. Se atentem para o item C. Olha só o que diz aqui. Ordenem os dados coletados, se possível com a imagem correspondente, conforme modelo apresentado a seguir. Então, são duas colunas. Em uma coluna, o aluno colocará a foto do ser vivo observado, ou pode ser um desenho também. E na outra coluna, o nome popular. Aqui, uma sugestão, né, nesse passeio virtual, ele pode tirar um print da tela, do computador ou do celular, ou uma foto do próprio computador. Ou ele pode desenhar também o animal. E ele vai responder essas 7 questões. Feito isso, vejam que nós viemos desenvolvendo a habilidade. Ele vai fazer algumas outras atividades. E a próxima atividade, os seres vivos têm nome e sobrenome? E ela traz um trechinho que diz, em 1735, Linneu apresentou o sistema de nomenclatura binominal, 2 nomes, estabelecendo regras capazes de padronizar a forma de nomear espécies. Então, olha só, ele construiu todo um conhecimento, ainda vai responder mais algumas questões e vai voltar na atividade anterior. E aqui, nesse momento, é que ele vai mostrar se adquiriu ou não essa habilidade, escrever e reconhecer nomes científicos. Então, vamos identificar aqui onde é que se encontra essa habilidade. Então, olha só, reconhecer. No item C, nós temos identificar. Então, eu tenho que identificar o verbo, né? Reconhecer e identificar são verbos que indicam a mesma ação. Então, eles vão identificar os seres vivos observados pela sua equipe. E fazer o quê? Eles vão escrever os nomes científicos. Então, eles vão atribuir seus nomes científicos. Tá? Então, eles tinham um nome popular e agora eles vão escrever e reconhecer os nomes científicos. Então, aqui, eles começam a perceber que nome científico é diferente de popular. E se ele conseguiu fazer isso, essa atividade, ele conseguiu desenvolver essa habilidade. Bom, nós continuamos as atividades e agora vamos encontrar a nossa segunda habilidade, que é reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Nessa atividade, lá no item C também, diz assim: em uma aula de sistemática, a professora fez uma exposição sobre as principais categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
e, para ilustrar sua aula, apresentou a seguinte relação de organismos representantes da rica biodiversidade da Caatinga. Então, em uma coluna, ela trouxe o nome científico e na outra o nome popular ou equivalente. E aí, lá no item 1, diz assim: de acordo com a tabela, aponte quais indivíduos pertencem ao mesmo gênero e quais indivíduos pertencem à mesma família. Quantas espécies diferentes foram citadas? Então, vejam que aqui nós temos a nossa habilidade. Olha só, reconhecer, apontar. E apontar o quê? Categorias taxonômicas. Então, ele manda aponte quais indivíduos pertencem ao mesmo gênero, família e quantas espécies diferentes foram citadas. Então, nessa atividade, se o aluno conseguir fazer, ele conseguiu desenvolver a habilidade. Mas vejam que essa atividade, ela tem relação com a habilidade, porém só essa atividade não desenvolve habilidade. A habilidade foi desenvolvida ao longo de todas as atividades anteriores a essa aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouquinho para a vida profissional de vocês, embora não seja um assunto novo, né? E quero finalizar aqui o nosso encontro com uma frase de Ellen DeGeneres, que é a apresentadora norte-americana, que ela diz assim: quando você corre riscos, aprende que haverá momentos em que terá sucesso e momentos em que falhará, e ambos são igualmente importantes. Bom, eu agradeço a presença de vocês, agradeço que vocês tenham ficado até agora assistindo esse vídeo. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Bom dia, professoras, professores. Eu sou o João e nós vamos conversar um pouco agora sobre física. A habilidade que nós vamos ver agora, ela é uma habilidade de entrada, né? Ela é uma habilidade proposta na primeira série do ensino médio, né? E o interessante dessa habilidade é que nós vamos ver que os elementos, né, do processo cognitivo dela se repetem, né, em outras habilidades que compõem as atividades, desde a primeira série até a terceira série do ensino médio. Então, essa habilidade, ela está presente no tema 2, né, movimento, identificação, caracterização, estimativa de grandezas. E ela é uma habilidade que ela está desde a atividade 2 à atividade 5, mais a atividade complementar, que é uma atividade de resoluções de problemas. Ela está incluída no caderno do professor do São Paulo Faz Escola. Bom, como já foi dito pela Audrey, a habilidade, né, contém as informações essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Elas explicam alguns elementos, que são os processos cognitivos, objeto de conhecimento e contexto da aprendizagem. A habilidade, então, que nós vamos ver, né, ela diz: identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam, fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para caracterizar deslocamentos, tempos de percurso e variações de velocidade em situações reais, identificar diferentes formas de representar movimentos, como trajetórias, gráficos, funções, etc. Nós vemos que essa habilidade é uma habilidade, né, grande, né, como se ela estivesse sendo composta por mais de uma habilidade, né? Mas é interessante, né, como foi colocado nesse caderno, né, do primeiro ano, porque ela vai dar conta, nós vamos ver, de toda uma parte, né, da física, né, que é a parte da descrição de movimento. Bom, falando dos elementos da habilidade, né, os processos cognitivos envolvidos está identificar,
fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para caracterizar, identificar diferentes formas de representar. Com relação a esses processos cognitivos, né, a ideia de trazer essa habilidade para nós aqui é fazer uma reflexão sobre a matematização nas ciências da natureza, em particular na física, né? Nós vemos que esses processos cognitivos, né, está muito ligado exatamente à matematização dessa nossa área de ciências da natureza. E no caso das atividades desse tema, os objetos de conhecimento são movimento, grandezas relevantes que os caracterizam, deslocamentos, tempos de percurso e variações de velocidade, movimentos como trajetórias, gráficos, funções, etc. E o contexto da aprendizagem, né, são movimentos que se realizam no dia a dia e em situações reais. Então, nós percebemos, né, que esse estudo que vamos fazer, né, de movimento, né, que é uma coisa que pertence a fenômenos naturais, né, são movimentos que nós encontramos no dia a dia, tá? E em relação aos processos cognitivos, né, nós vamos verificar que é fundamental, né, o tratamento matemático, a matematização desse conhecimento. Olhando para o nosso currículo, né, nós temos no São Paulo Faz Escola, que é esse material de transição que nós estamos trabalhando agora, né, o que ele diz lá com relação à ciência da natureza? As orientações apresentadas a seguir foram delineadas a partir do currículo do Estado de São Paulo e devem ser adaptadas e complementadas em sequências didáticas que você venha a preparar para os estudantes, considerando sua autonomia para realizar as escolhas didáticas mais adequadas ao seu contexto de trabalho e a possibilidade de usufruir de variadas fontes de consulta. Como ele diz, né, ele está ligado ao que já vinha sido dito, né, no currículo do Estado de São Paulo, que é o currículo de 2008. E lá no currículo de 2008, né, nós temos para a ciência da natureza, né, com relação ao uso de recursos didáticos, a utilização dos cadernos do aluno e as orientações do caderno do professor, concebidos de forma coerente com essas diretrizes curriculares, podem ser articuladas com o uso de diferentes manuais e livros didáticos, assim como de textos paradidáticos e vídeos, inclusive os disponíveis na escola. Com isso, nós sabemos, né, uma vez que nós já tem trabalhado com esse caderno desde 2008, né, existe uma proposta nas situações de aprendizagem e agora naquilo que ele está chamando de atividades, né, de uma preocupação mais fenomenológica em relação ao estudo da ciência da natureza, o que é muito interessante, né? Nós sabemos que a física ela é uma ciência não só teórica, mas é uma ciência também experimental. E nós temos nas atividades propostas, né, nas antigas ditas situações de aprendizagens e agora nas atividades, né, uma estrutura, né, lembrando, né, temos as etapas, né, do que antes a gente dizia as etapas das situações de aprendizagem, agora nós temos as etapas das atividades, onde essas etapas são propostas no sentido de que o aluno experimente o fenômeno. Porém, essa experimentação, ela precisa ter toda uma base teórica. E essa base teórica, como nós sabemos, né, ela deve ser construída pelo professor, né? Nem sempre essa construção vem explicitada nos textos, né, no material do aluno. Então, o professor ficou a cargo do professor essa conceituação que ele deve fazer em relação ao estudo da física, né? Como bem nós vimos aqui nesses textos tirados do currículo, tanto de
2008, quanto no São Paulo Faz Escola. E nós acreditamos, né, que isso, né, continue para o novo ensino médio, que nós teremos aí a partir do ano de 2020, né, uma vez pensando, né, que haverá os itinerários formativos, né, pensando numa escolha, né, de currículo, onde alguém faça uma escolha com uma carga horária maior para as ciências da natureza, né, nós entendemos, né, que o papel do professor em relação à matematização desse conhecimento se faz necessário, que é o que nós vamos ver, né, com relação às atividades propostas aqui nesse tema 2. Bom, no tema 2, né, como nós já vimos, né, que vai estudar a respeito dos movimentos, né, nós temos as seguintes atividades. Atividade 2, que é a observação dos movimentos. Atividade 3, analisando casos de velocidade. Atividade 4, determinação da velocidade média. Atividade 5, movimento uniforme. E a atividade complementar, né, que é uma atividade onde é proposto o quê? Situações, problemas, né? Então, uma observação importante com relação a esse tema 2, né? Essas atividades têm o objetivo de realizar o estudo da descrição do movimento, o que nós chamamos de cinemática, né? Então, essa construção que será feita em relação a essas atividades, né, que é a parte que o professor deve construir com o aluno, ele deve fazer, né, e fazer uma produção de sentido, né, uma produção de significado em relação a essa matematização, né? A gente encontra nas atividades, muitas vezes, uma formalização matemática dada ao aluno, né? Isso é importante que o professor construa essa formalização no modo de dar sentido, né, trazer significado para o aluno, né, para que a resolução de um problema não seja apenas, né, uma substituição de fórmula, né, o que não torna, né, interessante para a apropriação do conhecimento desse aluno. Então, nós vamos ver com relação a essas atividades do tema 2, né, que está praticamente, né, com a preocupação do estudo do movimento uniforme e já introduzindo o movimento seguinte, que é o uniformemente variado, né, existe todas umas etapas que são propostas para os alunos, de modo que ele experimente o fenômeno, né, mas existe uma necessidade, né, que nós sabemos, do professor de construir, né, teoricamente, né, os conceitos que estão dando base ao estudo desses fenômenos, né? E é essa a nossa preocupação, que essa construção, né, ela seja feita, né, trazendo significado para os alunos, né? Então, nós podemos ver, né, uma relação aqui, né, não foi colocado todas, mas algumas relações que dão sustentação para elaborar esse conhecimento, né? Nós temos uma geometrização do movimento, né? Aqui de uma forma geral, mas a partir dessa geometrização, a partir do entendimento de como se dá essa geometrização, nós podemos construir, né, estudo de movimentos que acontece na realidade, né? Que essa é a ideia, né? Você ter um conhecimento que você aplique na realidade, né? Um exemplo disso é quando nós andamos por uma rodovia, né? Nós podemos usar esse movimento do nosso dia a dia numa rodovia, né? E conseguir matematizar ele, né? E nós conseguimos o quê? Fazer um estudo do movimento que acontece o quê? No dia a dia. Outra forma da gente ver, que vai ser estudo que nós teremos na continuação do nosso caderno, né? Essa geometrização do movimento, nós vamos encontrar mais para frente, quando for estudar as leis de Kepler, né? Que são as leis que regem, né, as leis principais da astronomia, e avançando ainda no nosso currículo,
quando do estudo da relatividade, essa geometrização com relação ao espaço-tempo. Então é fundamental os conceitos em relação à geometrização de movimento, né, no sentido de entender, né, e se apropriar, né, de um conhecimento que auxilie, né, a resolver problemas, né, a entender os fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. É necessário, né, também, né, que se classifique, né, no caso das atividades, os movimentos. Então nós temos aqui, né, classificações que são baseados nos sinais, né, que vão ter determinadas grandezas físicas, né? Então, construir esse conhecimento é muito importante, né? Para que não se torne meramente, né, um sinal que vai estar dentro de uma expressão matemática, mas o significado que esse sinal tem dentro dessa expressão matemática, né? Como nós temos um exemplo aqui, e um outro que quero trazer, né, que são aquilo que o aluno estará vendo mais para frente, para a gente entender a importância desse significado com relação aos sinais, né? Quando o aluno, né, for estar estudando a parte de força eletromotriz induzida, né, nós estaremos trabalhando tanto a lei de Faraday quanto a lei de Lenz, né? E quando você estudar esse fenômeno, né, de indução, nós vamos ver na expressão matemática, né, um sinal de menos na expressão matemática. Né? E qual é o significado desse sinal de menos? Esse sinal de menos é exatamente a lei de Lenz aplicado ao estudo, né, da indução. Então, um sinal numa expressão matemática, ela tem todo um significado, né? E esse sinal representa uma lei da física, né? O que isso dá para a gente entender a importância, né, do estudo, né, da importância dessa escrita matemática em relação ao conhecimento das ciências da natureza. Continuando ainda com a formalização, nós temos aqui toda uma construção de funções, né, como nós vimos lá no começo, né, em relação à habilidade, né, o estudo de funções e de gráficos, né? Toda essa parte, né, o professor sabe que ele deve construir com o aluno, né? Não é uma coisa que vem dado já nos textos, né? Então o professor, ele deve construir esse conhecimento, né, para que não seja meramente, né, uma aplicação de fórmula para resolver problemas, mas que o aluno, né, consiga enxergar nessa representação matemática, seja numa função ou seja num gráfico, né, ele consiga enxergar o fenômeno que está acontecendo, né? Então nós temos aqui a parte que relativo ao movimento que nós chamamos de uniforme, e nós vamos ver aqui toda uma parte que o professor também vai construir com os alunos relativo ao movimento uniformemente variado, né? Então, de novo, né, lembrando a importância que o professor tem para construir esse conhecimento, né, dar sentido a isso, né? É interessante que o aluno entenda como foi construído esse conhecimento, né? E ele vai ser, como disse, né, como faz parte de um processo cognitivo, ele vai ser utilizado nisso ao longo de todo o estudo da física, né? Aqui nós temos uma modelagem de movimento que nós vamos ver se repetir quando for necessário o estudo da balística, o lançamento de projéteis, ou quando a gente estudar movimento de uma partícula, ou seja ela dentro de um campo gravitacional, ou um campo elétrico, ou um campo magnético. Muito bem. Lá, né, dando continuidade ao tema, né, a atividade complementar é exatamente uma atividade onde é proposto, né, alguns problemas para os alunos resolverem, né, e mais aqueles que o próprio professor, né, traz para esse aluno, né. Então, eu peguei 2 exemplos aqui para ver a importância do entendimento, né, da matematização construída
em relação ao fenômeno para que ele consiga resolver problemas. Nesse daqui, né, um problema que caiu no Enem, né, diz que uma fábrica de motocicleta, antes de lançar um novo modelo no mercado, realizou um teste de desempenho, conforme o gráfico abaixo. E ele pede, né, para que, analisando o gráfico, um gráfico aqui de velocidade pelo tempo, né, ele diga, por exemplo, em cada trecho, né, assinalado nesse gráfico, né, que tipo de movimento, né, está ocorrendo com essa motocicleta. Então, o entendimento, né, de como cada gráfico é construído, né, de acordo com a condição do movimento, você consegue classificar esse movimento. E um outro problema, né, ele também, né, um problema que traz um gráfico, ele diz: um móvel percorre uma trajetória retilínea, sua posição em função do tempo é representada pelo gráfico. E a partir desse gráfico, há uma série de coisas que se quer saber a respeito desse movimento, né? Ele quer, por exemplo, né, que você diga a posição, tanto inicial e final do automóvel, classificar o movimento quanto a ser progressivo ou retrógrado, calcular a velocidade média durante a trajetória e qual é a posição do móvel depois de um certo tempo de viagem, tá? Com o conhecimento, né, de como esse gráfico se relaciona com as funções do movimento, nós conseguimos estar estudando o movimento. Um exemplo disso, né, que a gente pode ver já discutindo no cotidiano, nós estamos acostumados a viajar nas rodovias próximas aqui à nossa região, e uma das rodovias próximas nossas aqui é a rodovia dos Bandeirantes, né? Quando nós realizamos uma viagem, nós percebemos, né, certas placas indicando, né, uma posição. Essa posição ela está relacionada a uma origem de contagem, que essa origem está localizada na cidade de São Paulo, né? E é interessante, né, que uma dessas redes de alto posto, né, ela se utiliza exatamente disso, né, para indicar a localização do posto, né? Nós, quando andamos pela Bandeirantes, nós temos posto escrito 125 Sul ou 125 Norte, tem o posto 56 e assim por diante. A partir disso, nós poderíamos escrever uma função, né, de um móvel que fosse viajar, por exemplo, da cidade, vamos imaginar a cidade aqui de Limeira, onde está a nossa diretoria de ensino, e fosse até São Paulo, né? Uma vez que eu conheça, né, os dados, as condições do movimento, eu consigo escrever funções desse movimento, né, que vão me dar, por exemplo, como esse exercício aqui, calcular tempos de viagem ou localização em que eu estarei após um determinado tempo de viagem, né? Então, é interessante exatamente isso, utilizar, né, esse conhecimento da natureza, né, essa matematização que se faz da natureza, né, para resolver problemas do nosso cotidiano. Grande responsável por toda essa matematização que nós conhecemos e que é utilizada aqui no ensino médio, foi Galileu, né? Então, a respeito disso, eu trouxe, né, um pensamento, né, que Cerzedelo diz a respeito, né, de Galileu. Ele fala: mas um fato realmente importante que une mais ainda Arquimedes a Galileu é que ambos estão preocupados em relacionar a matemática à física, tanto do ponto de vista de se construir uma metodologia, um processo de resolução de problemas, heurística, como no que diz respeito aos aspectos práticos do cotidiano, né? Então, tem esse aspecto prático, né? A matematização, não só pelo uso da utilização de expressões matemáticas, mas aquilo que ela ajuda a entender e a resolver problemas do nosso dia a dia. E o próprio Galileu, né? Ele fala: o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, né? Essa constatação, né, que nós vemos, né, com relação à forma como nós, né, construímos esse conhecimento, né? Como a Audrey disse na fala dela, né, até colocando a matemática, né, uma visão matemática como humanas, né? E é muito interessante isso, né? Porque
esse conhecimento elaborado da natureza, né, ele faz parte da nossa atividade humana, né? Então, nós escolhemos uma linguagem onde nós entendemos como trazemos o entendimento e a explicação desses fenômenos da natureza. Nós vamos ficar agora aqui com uma reflexão, né? E deixo meu forte abraço a todos. Rebeldia criativa. Faz algum tempo, recebi um telefonema de um amigo que estava a ponto de dar um 0 ao estudante pela resposta que tinha dado num problema de física. Pese que este afirmava com rotundidade que sua resposta era absolutamente acertada. Professores e estudantes lembraram pedir a opinião de alguém imparcial. E fui eleito. Li a pergunta do exame que dizia: demonstre como é possível determinar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. O estudante tinha respondido: leve o barômetro ao terraço do edifício e amarra-lhe uma corda muito longa. Solte-o até a base do edifício, marque e meça. O tamanho da corda será o do edifício. Realmente, o estudante tinha proposto um sério problema com a resolução do exercício, porque tinha respondido a pergunta correta, e completamente. Por outro lado, se lhe concedia a máxima pontuação, poderia alterar a média de seu ano de estudos, obter uma nota mais alta e, assim, certificar seu alto nível em física. Mas a resposta não confirmava que o estudante tivesse esse nível. Sugeri que se desse ao aluno outra oportunidade. Concedi-lhe 6 minutos para que me respondesse a mesma pergunta, mas desta vez com a advertência de que na resposta devia demonstrar seus conhecimentos em física. Tinham passado 5 minutos e o estudante não tinha escrito nada. Perguntei-lhe se desejava esparecer, mas me contestou dizendo que teria muitas respostas ao problema. Sua dificuldade era escolher a melhor de todas. Desculpei-me por interromper-lhe e pedi que continuasse. No minuto que restava, escreveu a seguinte resposta: pegue o barômetro e lança-o ao solo do terraço do edifício. Calcule o tempo da queda com um cronômetro. Depois aplique a fórmula da altura. Assim, obtemos a altura do edifício. Neste ponto, perguntei a meu amigo se o estudante podia retirar-se e lhe disse: dê-lhe a nota mais alta. Logo depois, chamei o estudante e pedi que me contasse suas outras respostas à pergunta. Bom, respondeu, há muitas maneiras. Por exemplo, pegue o barômetro num dia ensolarado e meça a altura do barômetro e a longitude de sua sombra. Se medimos a seguir a longitude da sombra do edifício e aplicamos uma simples proporção, obteremos também a altura do edifício. Perfeito, disse-lhe. E de outra maneira? E ele prontamente: este é um procedimento muito básico para medir a altura de um prédio, mas também serve. Neste método, pegue o barômetro e fique posicionado nas escadas do edifício no térreo. Então, vá subindo as escadas enquanto marca a altura do barômetro e conte o número de marcas até o terraço. Multiplique ao final a altura do barômetro pelo número de marcas e terá a altura. Esse é um método muito simples e direto. E continuando. No entanto, se o que quer é um procedimento mais sofisticado, pode amarrar o barômetro a uma corda e movê-lo como se fosse um pêndulo. Se calculamos que quando o barômetro está à altura do terraço, a gravidade é 0,
E se temos em conta a medida da aceleração da gravidade ao descer o barômetro em trajetória circular ao passar pela perpendicular do edifício, da diferença destes valores e aplicando uma singela fórmula trigonométrica, poderíamos calcular, sem dúvida, a altura do edifício. Nesse momento da conversa, perguntei-lhe se não conhecia a resposta convencional do problema. A diferença de pressão, marcada pelo barômetro, em 2 lugares diferentes, nos permite saber a diferença de altura entre esses mesmos 2 pontos. Evidente que sim, mas durante minha vida escolar, os professores sempre me incitaram a pensar. Bom, pessoal, essa foi a mensagem de reflexão, né? Esse estudante, os físicos conhecem, né? Ele é um físico, Niels Bohr, e nós colocamos, né? Porque é o nosso objetivo enquanto educador, enquanto a base espera, né, desse estudante, o currículo, que ele seja um aluno pensante, né? Que ele seja engajado e reflexivo na sociedade, ativo, bom? Então, o meu muito obrigado, né, por estar com vocês mais um momento de formação de ATPC, poder ter contribuído um pouquinho, né, a mais na prática que vocês já fazem em sala de aula, tá? Um abraço a todos e até breve.